Bom, então vamos começar. Boa noite, galera. Eu espero que estejam todos bem, que todos vocês estejam bem durante essa pandemia. E deixo aqui também o meu pedido. Se cuidem, porque isso é muito importante para proteger vocês e proteger também as pessoas ao redor. Logo, logo essa pandemia vai terminar, a gente vai poder retomar a nossa rotina presencial, que a gente fazia as nossas coisas presencialmente, mas enquanto isso não acontece, é muito importante que a gente continue se cuidando, até para a pandemia acabar mais rápido, porque eu imagino aí que tá todo mundo doido para ir para a rua, certo? Então, primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é João Paulo, eu sou estudante da Universidade Federal de Viçosa, da UFV, e faço biologia lá. Atualmente eu estou no 5º período do curso. Participo também do programa de residência pedagógica. E junto com os outros residentes, nós vamos tentar auxiliar vocês e ajudar com os conteúdos para que vocês consigam estudar para poder prestar o vestibular do Colune. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns temas, bem rapidinho, e no final vamos resolver alguns exercícios para fixação do conteúdo. Hoje, então, nós vamos falar sobre fotossíntese, respiração e fermentação celular, correto? Então, vamos começar. A fotossíntese, o que é a fotossíntese? Gente, na biologia, a etimologia da palavra ela é muito importante. Então, o que é a etimologia? É o significado da palavra. E por que é importante? Porque quando a gente entende o significado da palavra, a gente descobre o significado da palavra, muitas das vezes a gente já entende o conceito que está ali por trás. Então, vamos entender o significado da palavra fotossíntese. Síntese na biologia significa produção. Então, todas as vezes que vocês escutarem a palavra síntese, vocês vão lembrar que síntese significa produção. Um exemplo, síntese de carboidrato, produção de carboidrato. Síntese de lipídio, produção de lipídio. Síntese de proteína, produção de proteína. E foto significa luz. Aí você vai me falar, então, João, é a produção da luz? Não, é produção de matéria orgânica através da luz, certo? E qual que é essa matéria orgânica que vai ser produzida na fotossíntese? A maioria dos exemplos que nós vamos estudar, essa matéria orgânica é a glicose. Então, a fotossíntese ele tem esse nome porque é um processo de síntese, ou seja, um processo de produção que exige luz para que se realize. Então, vamos lá, a gente precisa de luz para que se realize a fotossíntese. A síntese que ocorre é a formação de matéria orgânica. Como eu falei, na maioria dos exemplos, nós vamos tratar da glicose, o açúcar glicose, a partir da água. Então, a gente precisa de luz, água e do gás carbônico. E qual que é o pigmento que vai captar a luz para que ocorra a fotossíntese? É o pigmento de clorofila, correto? Então, vamos passar um pouquinho para frente. Quais são os seres que realizam a fotossíntese? São seres autotróficos. O que são seres vivos autotróficos? São seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Então, trouxe aqui 3 exemplos. As plantas são seres vivos autotróficos, elas produzem o seu próprio alimento. As algas também são seres vivos autotróficos, porque produzem o seu próprio alimento. E as bactérias, os protozoários, alguns protozoários. E nesse exemplo aqui, nós temos o exemplo das cianobactérias. Então, são seres vivos autotróficos. Por quê? Porque produzem seu próprio alimento. Aí você pode me perguntar, poxa, João, mas a gente planta. Mas aí eu te falo, quando a gente planta, é completamente diferente de produzir o próprio alimento. Porque no caso desses organismos que eu dei o exemplo, eles produzem o seu próprio alimento dentro do seu metabolismo. Então, dentro do organismo, eles conseguem produzir seu próprio alimento, a matéria orgânica. Entendeu? Então é completamente diferente. Nós somos seres vivos heterotróficos, certo? Então vamos passar um pouco mais para frente. O processo da fotossíntese, ele se divide em 2 etapas. Uma etapa que depende diretamente da luz, e aí essa etapa é conhecida como fase clara. E dentro da fase clara nós vamos ter vão acontecer 2 processos. A fotólise da água e a fotofosforilação. Então vamos lá. A fase clara, ela acontece no claro? Claro. Porque ela precisa de quê? Ela precisa da luz. E dentro dela nós temos quais as etapas? A fotólise da água e a fotofosforilação. Aí você pensa, poxa, João, que tanto de nome complicado. Mas espera aí, é igual eu falei, a etimologia da palavra, o significado da palavra já mostra pra gente o que significa, na maioria das vezes. Então vamos entender o que significa fotólise da água. Lise, na biologia, significa
quebra. Então, todas as vezes que vocês escutarem a palavra lise, vocês vão lembrar que significa quebra. E foto? Foto a gente já viu em fotossíntese. Foto significa luz. Então, é a quebra da molécula de água com a presença da luz. Então, através da luz, nós vamos conseguir quebrar a molécula de água, certo? Então, na fotólise da água, e qual que é a fórmula da água? A gente lembra que a molécula de água ela é H2O, certo? Então, quando a gente quebrar, a gente vai ter moléculas de hidrogênio separadas e moléculas de oxigênio. Então, é nessa etapa que a planta libera oxigênio, correto? E a fotofosforilação? Então, vamos lá. Foto a gente já viu que é luz. E fosforilação? O que a gente lembra de fosforilação? Fosforilação, fosfato. Então, é a adição de fosfato. Mas em quem que a gente vai adicionar fosfato? A gente vai adicionar fosfato na molécula de ADP. Pô, João, não sei o que significa ADP. Então, vamos lá. ADP, adenosina difosfato. Di2. Então, adenosina com 2 fosfato. E aí, quando a gente adicionar mais uma molécula de fosfato, nós vamos ter adenosina trifosfato. 3 fosfatos. Então, adenosina trifosfato. E o ATP, ele é considerado para a gente a moeda energética. Pô, mas por que a moeda energética? Vamos lá, pensa comigo aqui rapidinho. Sua mãe te deu R$1 para você comprar bala. Aí você vai lá na vendinha do seu Zé, você quer comprar bala, certo? Então você dá R$1 pro seu Zé e o seu Zé vai te dar as balas. Então você está gastando aquele dinheiro para adquirir aquilo que você quer. E o ATP, por que ele é uma moeda energética? Porque quando a gente quebra a ligação do ATP, então a gente tira um fosfato, ele libera energia. Então todas as vezes que a gente tira um fosfato da molécula, ela libera energia. Então a gente está precisando de energia, quebra a molécula, libera energia. Então a gente está gastando. Por isso que ele é considerado a moeda energética. Então tá, já falamos sobre a fase clara. E a fase escura, ela acontece no escuro? Não necessariamente. Por quê? Vou explicar. Vamos lá. Por que o nome dela é fase escura, então? Para combinar com o nome da fase clara. Entendeu? E então, por que, João, que ela não necessariamente vai acontecer no escuro? Porque a fase escura, ela é um processo químico. E um processo químico, ele não depende diretamente da luz para que ele aconteça, nesse caso aqui. Então, ela não necessariamente vai ocorrer no escuro. Ela não vai precisar, por exemplo, da luz da noite para que aconteça. É um processo que vai acontecer quimicamente. E nesse processo, o que a gente vai ter sendo formado? A matéria orgânica, que no caso, igual eu falei, na maioria dos exemplos, nós vamos ter a glicose. Então vamos lá. Aqui nós temos um cloroplasto, certo? E a fase clara, ela vai acontecer nessa estrutura do cloroplasto, chamada de tilacoide. E a fase escura, ela vai acontecer nessa parte do cloroplasto, chamado de estroma. Perfeito? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos falar então agora sobre respiração aeróbia. O que é a respiração aeróbia? É o processo de conversão de energia. Então aqui a gente vai estar formando energia. E o que a gente falou que é a nossa moeda energética? ATP. Então a gente vai estar formando ATP. E aeróbia? Aeróbia significa oxigênio. Então a gente vai estar formando ATP na presença de oxigênio. Dentro da respiração aeróbia, a gente tem 3 processos. O processo da glicólise, o processo do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa. No processo da glicólise, vamos lá. Lise, a gente viu que é o quê? Que é quebra. E glico? Glico vem de glicose. Então a gente vai estar quebrando a molécula de glicose, a fim de conseguir o quê? Energia. Como eu falei anteriormente, a gente está aqui na respiração. O intuito da respiração é o quê? Formar a molécula de ATP, formar energia. Então, lise, quebra, glicose, quebra da glicose para formar a molécula de ATP. Durante esse processo aqui, também é formado uma molécula chamada ácido pirúvico ou piruvato. E aí o que vai acontecer? A gente vai entrar no ciclo de Krebs. Então, nessa etapa, cada molécula de piruvato ou ácido pirúvico, como já falei, que foi originado no ciclo anterior, que é a glicólise, ele vai passar por uma série de reações e vai formar o quê? ATP, energia. Porque é isso a função da respiração. E a fosforilação oxidativa, desculpa. Olha, na glicose, a gente formou ATP, energia. Correto. No ciclo de Krebs, a gente formou energia, ATP.
E na fosforilação oxidativa, o que a gente vai formar? Exatamente, ATP. Então, nós vamos formar mais energia. Então, a fosforilação oxidativa é o processo que, dentre esses três aqui que eu mencionei, o que forma o maior número de ATP, correto? Então tá, respiração aeróbia, formação de energia com a presença de oxigênio. E respiração anaeróbia, formação de energia sem a presença de oxigênio, ok? Então tem regiões, por exemplo, o fundo do oceano, em que o oxigênio é limitado. Então, como que esses organismos vão conseguir energia? Eles vão fazer a respiração anaeróbia, a respiração sem a presença do oxigênio. E aí a gente passa para o quê? Para fermentação. Então, na fermentação, também é um processo anaeróbio, ele não depende do oxigênio, certo? Aqui na fermentação, nós vamos formar energia também. Então, na respiração aeróbia, a gente está formando energia, na anaeróbia, a gente está formando energia, e na fermentação, a gente também está formando energia. Então, aqui a molécula de glicose, ela vai formar o quê? Vai formar energia, ATP, sem a presença do oxigênio, correto? E aqui na fermentação, a gente tem três tipos de fermentação. Fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação acética. Então, na fermentação alcoólica, a gente vai ter a produção de quê? De energia e de álcool, correto? Etanol. Fermentação acética, formação de energia, de ATP e de ácido acético. E a fermentação lática, a gente vai ter a produção de energia, de ATP e de ácido lático, correto? Então, gente, essa foi uma resumida aqui, bem resumida mesmo, sobre alguns conceitos. E agora a gente vai fazer alguns exercícios, perfeito? São exercícios bem rápidos e exercícios de múltipla escolha. Então, vamos lá. Aí uma dica. Exercício de múltipla escolha, é muito importante que a gente leia todo o exercício, todas as alternativas, para a gente não cair em uma pegadinha, entendeu? Então, vamos lá. Esse exercício aqui caiu na prova do Coluna de 2014. Vamos ler. A alga verde unicelular, Oophila amblistomatis, citada no texto, aqui fala citada no texto, mas não precisa do texto para resolver essa questão. É um organismo eucarionte autotrófico, assim como as plantas. O que define as algas verdes, as plantas e algumas bactérias como seres autotróficos, ou seja, seres, aqueles organismos que produzem seu próprio alimento, é a capacidade de produzir açúcares por meio da fotossíntese. Sobre os organismos autotróficos, assinale a alternativa incorreta. Então presta atenção nisso aqui, a alternativa incorreta. Então vamos ler as alternativas todas primeiro. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, organela celular presente nas plantas e nas algas. As algas, como seres fotossintetizantes, são importantes para o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas aquáticos. As algas verdes e as plantas possuem o pigmento clorofila, que também está presente em alguns organismos procariontes, como cianobactérias. E as plantas e as algas verdes compartilharam um ancestral comum, evidenciado pela presença de xilema e floema em ambas. Então vamos lá. Uma dica, quando a gente for se deparar com questões de múltipla escolha, é ir marcando aquelas que a gente tem certeza. Então vamos analisar aquelas que a gente tem certeza. Certeza de o quê? De que estão corretas. Porque assim a gente já elimina. Então não vai ser aquela alternativa. E aí, uma hora, vocês vão ver que facilita. Não sei se vai ser mais fácil para vocês, mas é um método que eu utilizo, entendeu? Mas aí vocês podem elaborar algum método que seja mais eficiente para vocês. Mas vocês precisam saber do conteúdo, entendeu? Não é chute, é saber do conteúdo. Então vamos lá, rapidinho. A fotossíntese, ela ocorre nos cloroplastos? Sim, eu mostrei que a fotossíntese ela é dividida em duas etapas. A fase clara acontece no tilacoide e a fase escura acontece no estroma. E é a organela presente nas plantas e nas algas? Sim. Então, se a alternativa está correta, vou marcar ela? Não, porque está pedindo a incorreta. Letra B. As algas, como seres fotossintetizantes, são importantes para o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas aquáticos. Essa alternativa está correta? Está correta, por quê? Porque as algas, elas são fotossintetizantes. Então, elas são o quê? Autotróficas, produzem seu próprio alimento. E se a gente lembrar lá de cadeia alimentar, a gente vai ver que os seres produtores, os seres autotróficos, eles formam a base da cadeia alimentar. E por formarem a base, então vai lá, a base, depois tem o consumidor primário, o consumidor secundário e assim vai.
Mas a base, ela é muito importante. Então, as algas, elas, como seres fotossintetizantes, são importantes para o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas aquáticos. Alternativa C. As algas verdes e as plantas possuem o pigmento clorofila, que também está presente em alguns organismos procariontes, como as cianobactérias. A gente viu que sim, que para que a planta consiga captar a energia, a luz solar, ela precisa do pigmento de clorofila. Então, essa alternativa está correta. Sobre o qual? A letra D. Vamos ler ela? As plantas e as algas verdes compartilharam um ancestral comum, evidenciado pela presença de xilema e floema em ambas. Isso aqui foi uma matéria que a gente nem viu ainda. Então, essa alternativa está errada. Vamos para a questão número 2. Número 2. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares. Uma responsável pela síntese de ATP e pela redução do NADP+, e a outra pela fixação do carbono. Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais. Olha, vamos lembrar lá das etapas rapidinho. A primeira etapa é a fase clara. Nela a gente tem a fotólise da água e a fotofosforilação. E na fase escura, o que a gente tem? A gente tem a fixação do carbono. Porque se vocês lembrarem, a fotossíntese, quando a gente estuda a fotossíntese, desde lá do ensino fundamental, ensino médio, a gente vê que para que aconteça a fotossíntese é necessário a luz solar, água e gás carbônico. Então, a fase escura ela é responsável pela fixação do carbono, correto? Fixação do carbono e a produção da matéria orgânica, como a gente falou, a produção de glicose. E aqui a gente está falando sobre qual fase? É responsável pela síntese de ATP e redução de NAD. E a outra, pela fixação do carbono. Então, a outra, fase escura. Então, aqui a gente está falando sobre a fase clara. Para que aconteça a fase clara, o que a gente precisa? Aqui dentro da fase clara, a gente tem a fotólise da água e a fotofosforilação. Então, vamos ler. A gente precisa de água e oxigênio? Não. A planta precisa de água para realizar a fotossíntese? Sim. E ela precisa de oxigênio? Não. Ela libera oxigênio. Inclusive, se perguntarem assim, qual que é a etapa mais importante da fotossíntese para a planta? As duas etapas são muito importantes. Mas pensa aqui comigo. Ela libera oxigênio. E oxigênio, quem que utiliza? A gente utiliza o oxigênio. E na fase escura, o que ela faz? Ela produz a matéria orgânica, que é essencial para a vida dela. Então, se ela só liberasse oxigênio, ela não ia conseguir sobreviver, porque ela não estaria produzindo seu alimento. Então, a fase mais importante da fotossíntese para a planta é a fase escura, na qual ela consegue produzir seu próprio alimento. Então, a letra A aqui a gente já viu que está errada. Letra B, glicose e oxigênio. A glicose é essencial na etapa da fase clara? Não, porque a glicose é a matéria orgânica que é produzida na fase escura. E o oxigênio? O oxigênio a gente também já viu que a planta não utiliza o oxigênio, ela libera o oxigênio. Letra C, radiação luminosa e água. Então vamos lembrar. Fotólise da água. Fotólise da água precisa de quê? Da molécula de água, né? E para quebrar a molécula de água, o que a gente precisa? A gente falou que foto vem de luz. Então a gente precisa dos raios do sol, da radiação luminosa. Então essa alternativa está certa. Vamos ver então por que as outras estão erradas. D, glicose e radiação luminosa. Ela precisa de glicose? Não, porque ela forma glicose. Então ela não precisa de glicose para fazer a fotossíntese, porque a fotossíntese ela vai formar glicose, entendeu? E ela precisa da radiação luminosa? Sim, mas como ela não precisa de glicose, essa alternativa está errada. E a letra E, oxigênio e dióxido de carbono. A planta precisa de oxigênio para fazer a fotossíntese? Não, ela libera. Ela precisa de dióxido de carbono? Precisa. Mas aqui a gente já viu que tem uma alternativa que está errada, então essa questão não serve para a gente. Questão certa, letra C. Vamos para número 3. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, e são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa. Então vamos pensar aqui na produção do pão, certo? Deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da... Então, quando a gente pensa aqui, vamos lá.
Vamos entender o enunciado. O homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Se a gente lembrar dos processos, a gente vai ver que pães, fermentos e vinhos são produzidos por quê? Por fermentação. Então, na fabricação de pães são usados os fungos. Os fungos fazem fermentação, chamados de levedura. E eles são comercializados como fermento. Então, o que a gente quer entender aqui? Os fungos produzem o crescimento da massa, deixando a massa mais leve e mais macia. E o crescimento da massa, o crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante do quê? Então vamos ler todas as alternativas. Liberação de gás carbônico, formação de ácido lático, formação de água, produção de ATP, liberação de calor. Então vamos lá. Liberação de gás carbônico é essa a alternativa correta. Por quê? Porque na fermentação, no caso dessa aqui, a fermentação ela produz energia e, nesse caso, de algumas fermentações, ela libera o gás carbônico, certo? Então, é o gás carbônico que vai fazer a massa do pão crescer. É a formação de ácido lático? Não, porque, como eu falei, é o gás carbônico que vai fazer a massa do pão crescer. Então, na fermentação, a gente produz energia, a gente produz ácido lático, ácido acético e o álcool, mas o que vai fazer a massa crescer? Quando você vê o pão crescendo, você morde o pão depois, você sente um gosto de ácido? Não, porque o que está fazendo o pão crescer é o gás carbônico. É a formação de água? Não. Quando a gente adiciona o fermento, a gente não vê. A gente está lá misturando a massa do pão. A gente não vê a formação de água, porque não tem a formação de água, certo? A produção de ATP? Não tem a ver com a produção de energia. É a liberação de calor. Quando a gente está produzindo pão, a gente não tem liberação de calor. Quando a gente vai assar o pão, tem a liberação de calor, porque a gente está colocando o pão no forno. Mas não é a liberação de calor que faz a massa crescer. É a liberação do gás carbônico. Perfeito? Número 4. No esquema representado, o processo identificado pelo número 2, olha aqui, número 2, é realizado por seres herbívoros, fungos fermentadores, bactérias heterótrofas, organismos produtores ou micro-organismos decompositores. Então vamos entender o que é isso aqui. Ó, CO2, dióxido de carbono, certo? E aí a gente tem a produção de glicose. C6H12O6 é a molécula de glicose, é a fórmula da molécula de glicose. E a questão está querendo saber o quê? O número 2. Lembra que eu falei que a fase escura, dentro da fase escura, ocorre a fixação do carbono? Então aqui o carbono está sendo fixado para que ele se transforme em glicose. Isso é um processo o quê? Um processo fotossintetizante. Então vamos entender. É realizada por seres herbívoros. Os seres herbívoros, eles fazem fotossíntese? Não. Eles se alimentam de planta, mas eles não produzem seu próprio alimento, eles não fazem a fotossíntese. Então, essa alternativa está errada. Fungos fermentadores, se a gente lembrar, os fungos, eles também não fazem fotossíntese. Bactérias heterótrofas, se a gente lembrar, ó, autotróficos, organismos autotróficos são aqueles que produzem seu próprio alimento. Heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Então não é o caso dessas bactérias. Letra D, organismos produtores? Sim, porque os organismos produtores produzem seu próprio alimento. Logo, eles fazem a fotossíntese. E aqui a gente está falando sobre o quê? Fixação do carbono. Então essa alternativa está correta. Micro-organismos decompositores? Não, decomposição a gente está falando de decomposição da matéria. Então aqui a gente está fazendo a matéria orgânica, está produzindo, então não é essa a alternativa. E a número 5 é uma questão um pouco grande, mas é fácil de resolver. Presta atenção comigo. Ó. A célula fotovoltaica, é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Poxa, mas está falando de eletricidade aqui? Não, vamos ler o enunciado todo. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons, que circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. Poxa, eu não estou entendendo nada. Mas vamos entender os principais processos que estão ocorrendo aqui. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons, que são atraídos pelo ouro, um ótimo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe os elétrons e o devolve para o selênio,
fechando o circuito e formando a corrente elétrica de pequena intensidade. O processo biológico que se assemelha ao descrito é a... Poxa, João, mas nem entendi o enunciado. Vamos ver aqui, ó. É a fermentação? Fermentação, a gente precisa da energia para formar... Liberação de elétrons está falando de liberação de energia, produção de energia. Fermentação, a gente produz energia? Produz. Mas precisa da luz? Não, não precisa da luz. Quimiossíntese, a gente precisa da luz? Não, a gente também não precisa da luz. Hidrólise de ATP. Hidrólise, quebra. Hidro, água. Quebra do ATP através da água? Não. E respiração celular? A gente produz energia? Produz. A gente usa a luz? Não, a gente não usa a luz. A gente usa o oxigênio. Certo? Então aqui, ó, a resposta correta é a fotossíntese. Perfeito? Então, galera, obrigado por ficarem até aqui. Esse aqui é o meu e-mail. Se tiverem alguma dúvida sobre algum exercício, podem ou comentar aqui no YouTube ou me mandarem um e-mail, porque estarei completamente à disposição de vocês. Então, tenham uma boa noite e obrigado.